Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema Celebrando a Páscoa segundo a Bíblia. Êxodo 12, do 1 ao 13, nós lemos assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, o comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez celebrando a Páscoa do Senhor. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez por Moisés. A ceia do Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que aconteceu no livro de Êxodo, como último ato, como última celebração do povo antes de sair do Egito. É o último momento. Pelo texto, nós aprendemos que Deus queria que a Páscoa representasse o último momento do povo de Israel ali no Egito Antigo. Vocês devem se lembrar que o povo de Israel passou mais de 400 anos escravizados no Egito, aprisionados por circunstâncias. Eles foram para o Egito por causa de circunstâncias. Havia uma fome na terra de Canaã e Jacó, o líder do povo de Israel, saiu da terra de Canaã, a terra que Deus deu ao povo de Israel, e foi com a sua família para o Egito, fugindo da fome. No Egito, José se tornou uma espécie de primeiro-ministro e ajudou o Egito a se livrar de uma grande crise. Vocês devem se lembrar da história. E ali o povo foi ficando. Morreu José, morreu toda aquela geração, morreu aquele faraó e levantou um outro faraó que não conhecia o Senhor nem a história do seu povo. O povo estava preso por circunstâncias, aprisionados por circunstâncias adversas. Essas circunstâncias adversas tinham um Senhor. E esse Senhor que dominava, que controlava, que escravizava o povo de Israel, era o próprio faraó. Além disso, eles eram escravos do seu próprio coração. Os 400 anos que o povo passou lá no Egito fez com que o coração desse povo estivesse amarrado, preso ao pecado. Portanto, o povo de Israel estava preso por 3 inimigos. O primeiro inimigo eram as circunstâncias, que eram adversas.
Era o mar da vida que parecia afogá-los. As circunstâncias eram adversas e eles não podiam fazer nada. O segundo inimigo, eles eram escravos, prisioneiros de um senhor que era Faraó. Era o senhor do mal. Era o senhor sanguinário, que sugava, que espoliava, que tirava até a última gota de força e de recursos que aquele povo tinha. Eles eram escravos, estavam presos, e por causa dessa escravidão, o coração daquele povo se afastou de Deus. O terceiro inimigo, eles eram escravos do próprio coração. Era um coração que estava distante de Deus. E Deus manda Moisés libertar esse povo. Vieram os diálogos entre Moisés e Faraó. Faraó não quis ceder, e Moisés, encarregado por Deus, começa a enviar pragas sobre o Egito Antigo. Vieram as 10 pragas sobre a terra do Egito Antigo. E quando era para ser anunciada a última praga, que seria a morte dos primogênitos, a morte dos filhos mais velhos entre os homens e até entre os animais, antes de cumprir a última praga, Deus mandou que Moisés criasse a Páscoa para os filhos de Deus. A palavra Páscoa significa pêssego, significa passar por cima, passar sobre, porque Moisés teve a seguinte instrução de Deus. Moisés, tu tomas um cabrito ou um cordeiro, macho, de 1 ano, e leva esse cordeiro ou esse cabrito para casa. Mata esse animal e cada família senta ao redor. Se a família for pequena, chama o vizinho, e todos unidos devem comer a Páscoa do Senhor. O Senhor disse a Moisés, manda o povo tirar o sangue, e com esse sangue faça uma marca na porta, na entrada da casa. Passa o sangue em cima e dos 2 lados. Porque quando o anjo da morte passar à meia-noite, ele passará por cima do sangue. O sangue vai ser como um escudo. O sangue será como um sinal de proteção. Porque a casa que tem a marca do sangue do cordeiro na entrada, a morte não tem autoridade para entrar. Quais as lições que aprendemos neste texto? Primeira lição: o processo de libertação do povo de Deus sempre implica numa nova contagem de tempo. Quando Deus criou a Páscoa, vejam que o versículo de número 2, Deus disse assim: esse mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Moisés vinha contando os meses, vinha contando os dias, mas Deus falou o seguinte: nesse processo de libertação vai ser criada uma nova contagem de tempo. Acaba o calendário, joga fora o seu calendário e começa um novo calendário. A partir do dia em que você celebrar a Páscoa, Moisés, aquele mês vai ser o primeiro. Começa a contar o tempo de novo, a partir daquele dia. Os 400 anos que vocês passaram na terra do Egito, vamos esquecer. Joga fora. Nós vamos começar um calendário novo. Nós vamos começar um novo ano. Vamos começar uma nova etapa na vida desse povo. Irmãos, na vida do convertido a Cristo, existe um antes e um depois. Eu comecei a contar a minha vida não a partir do dia em que eu nasci, mas eu comecei a contar a minha vida a partir do dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. O tempo antes de conhecer a Cristo foi um tempo de morte. Foi um tempo de miséria, um tempo de pobreza. Mas a partir do dia em que nós nos encontramos com Jesus, nós tivemos que reescrever a história da nossa vida. É um novo caminho, é uma nova etapa, é um novo dia, é uma nova hora, é um novo calendário. É tudo novo na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Portanto, para que servia a Páscoa? A partir daquele dia, quando o povo estava diante da mesa do Senhor, qual era o sentido da Páscoa?
era celebrar um novo dia, era celebrar uma nova etapa. No Novo Testamento, o evento que substitui a Páscoa é a ceia do Senhor. A ceia é a continuação da Páscoa. E todas as vezes que nós nos aproximamos do pão ou do cálice, o que estamos fazendo? Nós estamos celebrando o nosso novo dia. Foi um novo dia em nossas vidas. Foi o nosso aniversário de nascimento. Foi o nosso novo viver. A nossa nova vida começou no dia em que conhecemos a Jesus Cristo. A Páscoa representa esse novo início, esse novo dia. Você pode se lembrar do dia em que você nasceu de novo, entregando a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? A Páscoa representa, simboliza esse dia. Em segundo lugar, a Páscoa representa o último momento. Por quê? Porque a Páscoa era para representar não só uma celebração, mas um pacto, uma aliança entre Deus e o seu povo. O sangue foi colocado numa bacia e aquele sangue colocado em uma bacia representava uma aliança, um compromisso de Deus conosco. O sangue é o símbolo daquela aliança. O que significa celebrarmos a Páscoa ou a ceia do Senhor? É nós não apenas celebrarmos um dia, uma data, não apenas celebrarmos o dia que simbolicamente saímos do Egito através do povo de Israel, mas a Páscoa representa para nós também uma reconfirmação do pacto, da aliança que nós estamos fazendo com o nosso Deus. Irmãos, a nossa alma estava vendida ao pecado. Nós estávamos presos no Egito. Nós tínhamos Faraó como nosso senhor. O Faraó do Egito reinava sobre as nossas vidas. Faraó é o símbolo de poder satânico. Havia uma aliança entre nós e as trevas. Cada um de nós estava escravizado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus. Havia uma aliança com o mal, com o pecado, com as trevas, com a mentira. Havia uma aliança com o inferno. Na verdade, nós tínhamos entregado a nossa alma ao diabo. Ele era o Senhor de nossas vidas. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus e rejeita, é como se ela estivesse entregando a alma dela ao diabo. Porque neste mundo, quem não serve a Deus, serve ao inimigo. Mas um dia, o preço que o inimigo cobrou da nossa alma, que era a morte, a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, com seu próprio sangue, pagou o preço de nossa alma. E Jesus tomou o nosso lugar, nos deu vida e nos transformou em filhos de Deus. Ele selou esse pacto com seu próprio sangue. Quando o sangue foi derramado, era o sinal que Jesus estava pagando o preço da nossa salvação. O sangue foi derramado. E quando o anjo da morte passou a meia-noite lá no Egito Antigo, eu fico pensando naquele pai de família que era desonesto nos negócios, que era trambiqueiro nos negócios. Já imaginaram um judeu desonesto? E o filho mais velho, com medo de morrer, diz para esse pai: eu ouço choro de crianças. Estão morrendo pessoas. A morte está matando todos os filhos mais velhos. E eu também vou morrer. E esse filho desesperado deve ter perguntado para o seu pai: pai, a morte vai entrar em nossa casa? E o judeu trambiqueiro deve ter pensado consigo mesmo: meu Deus, eu sou um homem trambiqueiro, eu sou desonesto. E com certeza começou a ter medo. Começou a ficar apavorado. Aí ele se lembra e disse: não, meu filho, não há o que temer, porque o sangue está na porta de nossa casa. E Deus disse que onde houvesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima. Meu filho, vamos viver uma vida honesta de agora em diante, porque nós temos de agora em diante o sinal do sangue.
E a Bíblia Sagrada diz que o anjo da morte passou à meia-noite, lá no Egito Antigo, e matou todos os primogênitos, o filho mais velho de cada família, tanto dos homens quanto dos animais. Mas onde havia a marca do sangue, as pessoas não sofreram nenhum arranhão. O novo convertido não precisa ter medo de ir para o inferno, porque agora ele tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Nós não temos medo do amanhã, porque o nosso amanhã está seguro nas mãos de Deus. Não temos medo de quem possa nos fazer o mal, porque o Senhor tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos. Em terceiro lugar, a terceira lição que aprendemos neste texto é que havia uma pressa deste povo de sair do Egito. Deus queria que essa Páscoa representasse o último momento. Por quê? Porque Deus mandou o povo se vestir e disse o seguinte: vocês vão comer a Páscoa da seguinte maneira. Primeiro, vocês se vestem. Vistam uma roupa de viagem. Peguem o cajado na mão. Coloque as sandálias nos pés. E ninguém pode comer devagarzinho. Eu quero que todos vocês comam às pressas. Era preciso que ficasse claro no coração do judeu que aquele era o último momento, o último dia em que eles iriam compactuar com aquela cultura, com aquela mentalidade. É o último contato que vocês têm com essa sociedade. Coma às pressas. Coma como quem está de viagem. Coma como quem está saindo. Coma como quem não pertence mais a essa sociedade. Coma como quem não faz parte dessa laia. Coma a Páscoa do Senhor de uma maneira tal que o testemunho de vocês seja: eu não faço mais parte dessa sociedade. Eu estou de saída. Eu estou de malas prontas. Eu estou de passagem. Todas as vezes que celebrarmos a Páscoa ou a Ceia do Senhor, devemos lembrar que o nosso lar não é aqui. Todas as vezes que ceamos, lembramos que tem uma mesa posta lá no céu, esperando por nós. E lá o celebrante é o próprio Senhor Jesus. Nós não fazemos mais parte dessa sociedade. Eu não faço parte dessa sociedade. Eu não faço parte dessa mentalidade. Eu não faço parte deste mundo. Nós temos uma outra habitação. Eu não faço parte deste mundo. Nós pertencemos a outra pátria. Deus disse para Moisés: eu quero que esta Páscoa seja o último ato de vocês no Egito. Por quê? Em primeiro lugar, porque a Páscoa ou a Ceia do Senhor representa um novo começo. Em segundo lugar, porque a Páscoa ou a Ceia do Senhor representa um novo pacto, uma nova aliança diante de Deus. Em terceiro lugar, porque a Páscoa ou a Ceia representa uma nova morada, uma nova vida. Nós podemos ter de fato uma nova vida na presença do Pai. Nós vamos embora desse Egito. Arrume a sua mala. Nós estamos de partida. Nossa casa não é aqui. O nosso lar está um pouco mais além. É um pouco depois. Estamos de passagem, irmãos. Nada nesse mundo pode nos envolver. Estamos indo embora. Jesus Cristo disse que ele não comeria mais dessa Páscoa até o dia em que ele comesse conosco lá no céu. Jesus nunca mais ceou. A ceia de Jesus com seus discípulos foi a última. E ele está esperando o dia em que todos juntos vamos cear de novo lá no céu. Vamos celebrar a Páscoa com essa mentalidade. Celebre como quem está de malas prontas. Celebre como quem já se desprendeu desse mundo e entregou a sua vida ao Salvador Jesus. Feliz Páscoa! Eu espero você na Comunidade Batista, na Rua 7 de Setembro, 661, Centro de Colina. Nos veremos por lá. Um abraço.